Boa noite. O Canal Livre está no ar e no programa de hoje nós vamos falar de um assunto que acabou tirando o sono das autoridades brasileiras nas últimas semanas. Os chamados crimes cibernéticos. Em poucos dias, redes do governo foram invadidas em série. Nem mesmo o site da Presidência da República ficou de fora. Mas como se defender dos ataques virtuais? O Brasil está realmente preparado para uma guerra cibernética, como se diz? E o cidadão comum, o que pode fazer para não ter os seus dados hackeados pela internet? O que diz a legislação brasileira a respeito? Bom, para falar sobre tudo isso, nós convidamos autoridades diretamente envolvidas com a segurança cibernética do país. Nesta primeira parte do programa, nós recebemos o general José Carlos dos Santos, chefe do futuro Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro. Recebemos também o diretor do Departamento de Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Rafael Mandarino Júnior. E na segunda parte do programa, nossos convidados são o delegado Carlos Eduardo Sobral, que é chefe da Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, em Brasília. E o consultor da Segurança da Informação, Paulo Henrique Lemos. Também comigo aqui na mesa, o jornalista Antônio Teles. Mas antes, um pequeno balanço dos recentes ataques de hackers no Brasil e também no mundo. O balanço é do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Somente nas últimas 2 semanas, mais de 20 portais do governo federal foram vítimas dos chamados hackers. Outros cerca de 200 sites de governos estaduais, prefeituras e universidades também foram invadidos. A onda de ataques a redes do governo começou na madrugada no dia 22 de junho, justamente pelo site da Presidência da República. Mais de 2 bilhões de acessos em pouco mais de 1 hora e a página saiu do ar. Em poucos dias, a lista de órgãos atacados já era grande e incluía, entre outros, o Senado, a Receita Federal, o IBGE, a Petrobras e alguns ministérios. Supostos dados pessoais da presidente Dilma Rousseff e do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, chegaram a ser divulgados pela internet. Mas, segundo o governo, as informações eram públicas e não foram obtidas com as invasões. A Polícia Federal e a ABIN foram acionadas para investigar os ataques. 2 grupos de hackers estariam por trás das ações. Entre eles, o LUSEC Brasil, que divulga suas ações em seu perfil no Twitter. No início desta semana, o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, causou polêmica ao anunciar a intenção de convidar os hackers para uma reunião no ministério. Mercadante chegou a falar na possibilidade de contratá-los para melhorar a segurança e a transparência das redes do governo. Na quinta-feira, uma nova denúncia. O Partido dos Trabalhadores confirmou que teve seu site atacado pouco antes das eleições de 2010. Um hacker também teria invadido o e-mail pessoal da então candidata Dilma Rousseff durante a campanha eleitoral. Os recentes ataques chamam a atenção para a ausência de uma legislação específica para os chamados crimes cibernéticos no país. A lei brasileira estabelece como crime apenas o roubo de dados e de senhas bancárias, por exemplo. A invasão de sites, ainda não. O Brasil é apenas a vítima mais recente dos ataques cibernéticos. Somente nos últimos meses, uma longa lista de sites governamentais e corporativos foram atacados por hackers em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, os sites do Senado, do FBI e até da própria CIA, a agência de inteligência americana, foram invadidos por hackers. Outra vítima constante é o sistema bancário. Em maio, um ataque virtual ao Citi, o terceiro maior banco dos Estados Unidos, atingiu mais de 360 mil contas. Os hackers tiveram acesso a nomes, números de contas e dados de contato dos clientes. A série de ataques fez o governo americano anunciar que passará a considerar o crime cibernético como ato de guerra. Entre as possíveis alternativas para responder a um ataque virtual estão sanções econômicas, retaliações cibernéticas e até mesmo ofensivas militares. General José Carlos dos Santos, obrigado pela sua participação aqui no programa. Rafael Mandarino Júnior também. Da parte do governo brasileiro, essa declaração de guerra que já existe, qual é a nossa provável resposta ou a nossa
imediata defesa? Eu começaria respondendo com a importância da Estratégia Nacional de Defesa, que pela primeira vez a sociedade brasileira, com suas diversas instituições, discutiu o assunto profundamente desde 2007, e dessa discussão da sociedade surgiu a Estratégia Nacional de Defesa. E eu destaco que nessa estratégia foi colocado no mesmo nível de importância setores importantíssimos para a defesa nacional, quais sejam o setor nuclear, o espacial e o cibernético. E fruto dessa Estratégia Nacional de Defesa, nós já tivemos diversas ações no nível governamental, do qual o Dr. Mandarino deverá tecer alguns comentários, e especificamente no setor das Forças Armadas. O Exército, em particular, desde 2009, já emitiu uma diretriz para a sua reestruturação e contemplando o setor cibernético no mesmo nível de importância que a própria Estratégia Nacional da Defesa colocou. E da parte do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, quais são as recentes atitudes e decisões a esse respeito? Olha, o assunto segurança da informação, que eu acho que é o assunto mais abrangente até do que segurança cibernética, ele começa em 2006. A criação do departamento dentro do GSI começa em 2006 e de lá para cá uma série de atividades, basicamente normatização e capacitação do servidor público. São as duas grandes ações. E a gente pode demonstrar com essas duas atividades a importância que o governo está dando e o avanço que nós estamos no conhecimento desse problema, que é sério, é mundial e é preocupante. General, na semana passada, houve informações de que um importante setor de informática, cibernética, do Exército Brasileiro foi atacado por hackers e que inesperadamente obtiveram sucesso nesse ataque e conseguiram, inclusive, capturar informações de importância para o Exército. Isto é verdadeiro e até que ponto esse ataque provocou danos importantes para o Exército, portanto, para o país? Esse ataque ocorreu como tem ocorrido ultimamente. A grande imprensa tem noticiado ataques a instituições das mais diversas. Só deixe-me explicar como que o Exército se estrutura para isso. Nós temos o nosso Centro Integrado de Telemática, que tem uma capilaridade nacional, por meio dos seus centros regionais de telemática. E nós temos uma estatística de cerca de 2.000 tentativas por dia de intrusão aos nossos sistemas. A maioria dessas tentativas são frustradas. Porém, temos uma medida de segurança ainda que precisa ser implementada. Cerca de 70% dos nossos pontos de acesso estão sob controle do Exército. Então, o Exército tem as suas redes dedicadas, seja elas redes físicas por fibra ótica ou mesmo pelas chamadas redes privativas, que são as VPN, e nem todos os pontos que nós cobrimos no território nacional estão sob nosso controle. A grande maioria, sim, 70%. Os outros 70% são providos por provedores, por empresas privadas e outros provedores de serviço, até podendo ser de governos estaduais, municipais. Essas redes, então,